Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! Esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Queridos, prazer enorme estarmos juntos no segundo dia de exposição do primeiro livro de Crônicas. Por aqui, o professor Fábio Machado, e hoje estarei expondo do capítulo 4 até o capítulo 6. No capítulo 4, dos versos 1 a 23, nós veremos os outros clãs de Judá. Os versos de 1 a 7 fornecem um suplemento às genealogias de Esrom, no capítulo 2. O relacionamento familiar dos 10 líderes relacionados nos versículos de 8 a 20 não está claro no texto, ou por causa de falhas nos registros à disposição de Esdras, ou por causa de subsequente corrupção das cópias. Os versículos de 21 a 23 esboçam o clã do terceiro filho de Judá, Selá. Nos versos 1 a 3 do capítulo 4, apesar da genealogia de Judá até Davi já haver sido registrada, como vemos aqui no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 2, os versos 3 a 17, o cronista, nesse contexto, refere-se a pessoas e eventos relativos àquela genealogia. A palavra irmãos não deve ser entendida como irmãos filhos de um mesmo pai. Na lista dessa passagem, somente Pérez é o filho de Judá, Esrom é o seu neto, Carmi, seu sobrinho, Ur, o neto de Esrom, e Sobal, o neto de Ur. Dos versos 4 a 8 do capítulo 4, Efrata é identificada como a esposa do primeiro Caleb e a mãe de Ur. Ela, portanto, foi bisavó de Belém, pois seu filho Ur foi o avô, segundo aqui o capítulo 2, versos 50 e 51. Em outras passagens, os nomes Belém e Efrata estão intimamente ligados. Quando Jacó estava a caminho de Manre, sua esposa Raquel faleceu perto de Efrata, identificada também como Belém, lá em Gênesis, no capítulo 35, verso 19. Em Rute, no capítulo 4, verso 11, Efrata e a cidade de Belém são sinônimas. Em Miqueias, capítulo 5, verso 2, o local de nascimento do Messias é predito, Belém, Efrata. Dos versos 9 a 12, como Jabes é mencionado no contexto da genealogia de Judá, ele provavelmente fez parte desta tribo. No entanto, a ligação que tinha com ela é desconhecida. Jabes pode também se referir ao homem que fundou um lugar de mesmo nome, o qual, no capítulo 2 aqui de 1 Crônicas, verso 55, é tido como lar de famílias de escribas. Nesta passagem, ele é honrado pelo seu desejo de estender o território dado a ele por Deus. Ainda mais nobre foi o seu desejo de não causar dor a outros, embora seu nome tivesse o seguinte significado: ele causará dor. Apesar de seu nascimento ter provocado dor à sua mãe, a vida de Jabes foi uma fonte de bênçãos para outros, pois Deus lhe concedeu o que havia pedido. No verso 13, Otoniel foi o primeiro dos juízes de Israel e foi o genro do segundo Caleb, o amigo e colega de Josué. Nos versos 14 e 15 do capítulo 4, Kenaz foi o nome do pai de Otoniel e do irmão de Caleb, filho de Jefoné, assim como também do neto de Caleb. Otoniel casara-se com a sua prima de primeiro grau, Axa, uma prática comum no Antigo Testamento, como Abraão e Sara, em Gênesis 11, verso 29, a qual não era proibida pela lei de Moisés.
Nos versos 16 a 18, nessa notável passagem, o cronista identifica a esposa de Mered, filho de Esra, como Bitia, filha de Faraó. É impossível, entretanto, precisar qual seria esse faraó do Egito ou como esse casamento se fez possível. Dos versos 19 a 21, o fato de Selá ter batizado seu filho com o nome de indica que ele seguiu o costume de criar uma criança em nome de um irmão falecido. Filho de Judá, havia morrido em função de algum pecado, mas não havia deixado filho algum por intermédio de sua esposa Tamar. O seu irmão Onã recusou-se a honrar esse costume em nome de Tamar, então, seduziu Judá, seu sogro, e assim deu à luz aos gêmeos Pérez e Zerá. Selá, o terceiro filho de Judá, aparentemente honrou seu irmão mais velho, acolhendo a viúva Tamar como sua esposa, bem como um filho, em nome de No verso 22, o cronista deixa claro nesta passagem que sua documentação fundamentou-se em textos antigos, até mesmo para os dias do próprio autor. Havia céticos que questionavam a precisão das genealogias. Nos versos de 24 a 43 do capítulo 4, Simeão com Levi foram dispersos entre as tribos por causa do massacre de Siquém. Especificamente, Simeão herdou o extremo sudoeste da Palestina e praticamente incorporou-se a Judá. Depois da divisão do reino, contudo, elementos de Simeão foram para o norte, ou pelo menos adoraram suas práticas religiosas, e foram contados com as 10 tribos do norte. Outros passaram a viver como nômades em lugares isolados, dos quais se apossavam, sendo exemplos as 2 migrações observadas nos versos de 34 a 41 e 42 e 43. Nos versos 23 e 24, a genealogia de Simeão é a próxima, pois os simeonitas não eram muito numerosos e não tinham terras em seu nome. Eles se estabeleceram no território de Judá e sua genealogia se atém a dele. Dos versos 25 a 37, como a tribo de Simeão era pequena e se estabelecera no território de Judá, a tribo perdeu a identidade e foi considerada como uma parte de Judá quando Davi se tornou rei. Dos versos 38 a 41, o relato dos simeonitas é interessante. Algumas de suas famílias aumentaram tanto que não tinham pasto para seus rebanhos. Alguns foram então a Guedor e encontraram pasto farto e sossego. Esta era uma área vizinha ao Egito, possivelmente a mesma que Gerar. Então os de Cã, que eram egípcios, haviam vivido ali outrora, mas foram substituídos pelos Meunitas, uma tribo de Edom. Então, os simeonitas expulsaram esse povo nos dias de Ezequias. Nos versos 42 e 43, o texto diz que os simeonitas perseguiram os amalequitas até o monte Seir, ou Edom, até o dia de hoje. Ou seja, até o dia em que o primeiro livro de Crônicas estava sendo escrito. Os simeonitas haviam habitado Edom desde a época de Ezequias. No capítulo 5, dos versos 1 a 26, nós vamos falar das tribos da Transjordânia. Justamente antes da conquista de Canaã, Israel foi forçado a travar batalha com as nações a leste do Jordão. Depois de derrotá-las, Moisés concedeu seus territórios às tribos de Ruben e Gade e à meia tribo de Manassés. Este capítulo baseia-se tanto nos registros pré-exílicos como no possível recenseamento pós-exílico.
Descreve suas terras e genealogias familiares, sua antiga fé, a qual lhes concedeu uma grande vitória sobre os ismaelitas, e a final apostasia que provocou seu exílio na Assíria. Nos versos 1 e 2, nesta passagem o cronista explica por que ele não traça as genealogias dos filhos de Jacó em ordem cronológica. Normalmente, o filho mais velho de uma família antiga se tornava o cabeça da família depois da morte do pai, bem como recebia uma porção da herança muito mais generosa que os outros irmãos. Mas Rúben, o primogênito de Jacó, havia se deitado com a concubina de seu pai, talvez esperando garantir seus direitos. Por causa desse abominável ato, ele perdeu sua primogenitura. Jacó abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, transmitindo assim a primogenitura a José e aos seus filhos. A prerrogativa concedida a José não dava a ele, entretanto, o direito de governar as tribos e a nação. Esse privilégio foi dado a Judá. Judá foi poderoso. Deus voluntariamente escolheu-a como a tribo por meio da qual seu rei e libertador messiânico viria. O príncipe de Judá foi Davi e a sua dinastia, um fato bem conhecido pelos antigos israelitas. Nos versos 3 a 6 do capítulo 5, novamente a genealogia é projetada para um tempo posterior, a parte da deportação israelita feita pelo rei da Síria, Tiglat-Pileser, que reinou de 745 a 727 a.C. Apesar de a tribo de Rúben ter quase desaparecido por completo do registro histórico na época da monarquia, ainda havia indivíduos que se identificavam como rubenitas, como se observa nessa passagem. Dos versos 7 a 9, parte da razão da ausência de Rúben no registro histórico está na necessidade que a tribo teve de buscar terras com mais pasto para seus animais. Os rubenitas foram até o deserto a leste, mais especificamente até o rio Eufrates. Por isso, foram os primeiros a serem deportados pelos assírios. No verso 10 do capítulo 5, os agarenos mencionados aqui eram, sem dúvida, descendentes de Agar por meio de Ismael. Eles eram nômades que vagaram pelas terras desérticas do território transjordaniano. No verso 11, Gade habitou próximo a Rúben e a meia tribo de Manassés. Gade foi uma das tribos que buscaram a permissão de Moisés para acampar a leste do Jordão em vez de a oeste. Rúben ocupou a área a leste do Mar Morto e o baixo Vale Jordão. Gade, a terra de Bazã, até o rio, a leste. E Manassés, a terra a leste e ao norte do Mar da Galileia. Dos versos 12 a 17, mais uma vez o cronista faz alusão às suas fontes, desta vez a registros genealógicos do tempo de Jotão, que reinou de 750 a 735 a.C. aproximadamente, e Jeroboão II, que reinou de 793 a 753 a.C. aproximadamente. A sua intenção era enfatizar que as genealogias eram fundamentadas em pesquisa de documentação sólida, em textos que precediam mais de 300 anos o seu tempo. Nos versos 18 e 19, os agarenos e seus aliados provavelmente eram povos esquecidos que começaram a sentir opressão da população israelita crescente. Os seus esforços de resistência aos israelitas aconteceram nos dias de Saul, apesar das narrativas de Saul não os mencionarem. No verso 20, aliás, tal ajuda veio do próprio Deus em resposta às suas orações. Os povos de Rúben, Gade e Manassés formaram um exército de mais de 44 mil homens, mas foi, na verdade,
o Senhor Todo-Poderoso quem lhes deu a vitória. Nos versos 21 e 22 do capítulo 5, de Deus era a peleja. Isso confirma o fato de o Altíssimo ter ajudado os israelitas, fato descrito aqui no verso anterior, e vai além, mencionando o termo do Antigo Testamento conhecido como a peleja do Senhor. Por vezes, Deus comandou um ataque como um meio de alcançar seus propósitos de conquista e ocupação da terra prometida. Nesses tempos, Deus deixou claro que a batalha era de iniciativa dele e ele garantiria o sucesso. No verso 22 apresenta a expressão até o exílio ou até o cativeiro. À luz dos versos 6 e 26, o cativeiro deve ser o do rei da Síria, Tiglat-Pileser, que causou a morte de uma porção significativa da população israelita. Nos versos de 23 a 26 do capítulo 5, o famoso rei Tiglat-Pileser, que reinou por volta de 745 a 727 a.C., segundo os anais de história assírios, foi um dos mais poderosos governantes do período neo-assírio. O cronista se refere a ele como Pul, e já se acreditou que isso tinha sido puro fruto da imaginação do autor. Ou seja, provavelmente ele tenha criado tal personagem. No entanto, o fato é que Pul foi encontrado nos registros de Tiglat como o nome de Pulu, um termo real usado alternativamente. Abor é uma cidade no rio Gozan, também conhecida como Gusana, atual Tel Alaf, a nordeste da Síria, fronteira com a Turquia, conforme descobertas arqueológicas. No capítulo 6, dos versos 1 a 81, nós temos a tribo de Levi. Embora Simeão e Levi tenham sido amaldiçoados com uma dispersão tribal entre Israel, a subsequente devoção de Levi converteu sua suspensão em uma bênção e liderança religiosa. Esdras mesmo era um sacerdote levita e orgulhoso de sua genealogia. E a comunidade pós-exílica centralizava-se ao redor do trabalho da tribo de Levi. Uma genealogia autêntica, contudo, era essencial para a reputação levítica. Eis o significado deste capítulo. Ele amplia a família de Levi mais do que o registro lá em Gênesis, capítulo 46, verso 11. E inclui a linhagem do sumo sacerdócio, os 3 clãs de Levi, os cantores levitas e os territórios esparsos destinados a Levi. No verso 1, todas as pessoas envolvidas com o ministério no tabernáculo ou no templo tinham de ser membros da tribo de Levi. O próprio Arão era um levita, e desde o início de seu ministério, seus descendentes foram designados como os únicos que podiam servir como sacerdotes. Mais tarde, os levitas foram especialmente separados para servirem subsidiando os sacerdotes no tabernáculo. Vemos isso em Números, capítulo 18, versos 1 a 7. Qualquer pessoa que desejasse servir no templo precisava estabelecer suas credenciais levíticas. Essa genealogia foi designada para que, pelo menos em parte, fosse ao encontro dessa necessidade. No verso 2 nós temos Coate. Esse filho de Levi foi conhecido pelo seu ofício de sacerdote. A partir de então, todo sacerdote tinha de ser levita, mas nem todo levita podia tornar-se sacerdote. A relativamente curta lista de sumos sacerdotes que se segue não pode ser completa para os cerca de 860 anos entre o Êxodo e a queda de Jerusalém. Ele não inclui os descendentes de Itamar, que ocuparam a posição durante os últimos juízos e o começo do reino.
Nos versos 3 e 4 do capítulo 6, a começar por Eleazar, a genealogia traça a linhagem dos sumos sacerdotes por intermédio de Jeozadaque, o sacerdote que adentrou o exílio babilônico com o seu povo. Incluindo Eleazar e Jeozadaque, houve pelo menos 22 sumos sacerdotes sem quebra sequencial. Outra linhagem de sacerdotes começou com Itamar, incluindo Eli, Aimeleque e Abiatar. Nos dias de Davi, o serviço sacerdotal era dividido entre os sacerdotes Eleazar e Itamar, com o primeiro servindo por 2/3 do tempo e o segundo por 1/3, por causa da diferença entre o número de seus filhos. Salomão rejeitou o sacerdócio dos descendentes de Itamar, reservando a honra do sacerdócio somente aos sacerdotes descendentes de Eleazar. Dos versos 5 a 8, nós temos Zadok. Esse sacerdote, que não é a mesma pessoa que está no verso 12, foi o selecionado por Davi para servir com Aimeleque, filho de Abiatar, como sumo sacerdote. Mais tarde, Zadok se tornou o único sumo sacerdote em função de Abiatar ter se voltado contra Salomão. Nos versos 9 e 10 do capítulo 6, a informação de que esse Azarias ministrou no templo de Salomão já distingue esse sacerdote de seu avô de mesmo nome. Nos versos 11 a 14 do capítulo 6, nós temos Jeozadaque. Este último sacerdote da lista foi levado ao exílio babilônico, verso 15. Ele foi o pai de Josué, o sacerdote que retornou da Babilônia com Zorobabel para reconstruir o templo e restabelecer a comunidade judaica. Nos versos de 15 a 17, nós temos Gerson. O propósito desta genealogia foi listar a principal prole dos filhos de Levi, que não foram sacerdotes, mas levitas comuns. Dos versos 18 a 21, Arão foi o pai de Arão e de toda a linhagem dos sumos sacerdotes. Todos os outros tinham de traçar a sua linhagem até Coate, por intermédio dos seus outros filhos, Izar, Hebron e Uziel. Os descendentes de Levi, que não eram filhos de Coate, não podiam de maneira alguma ser sacerdotes. No verso 22, Aminadab é outro nome para Izar, que também aparece como pai de Corá. No verso de 23 a 27 do capítulo 6, o levita Eucana foi ancestral de Samuel, o profeta. A sua linhagem, aqui constituída de Zofai, Naate, Eliabe, Jeroão e Eucana, aparece também lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 1, como Zuf, Tohu, Eliú, Jeroão e Eucana. Uma genealogia paralela aparece aqui no capítulo 6, versos 34 e 35, e aparece na seguinte ordem: Eucana, Zuf, Toá, Eliel, Jeroão e Eucana. Estes nomes podem apresentar-se de diferentes formas, mas isso não tira a historicidade de tais indivíduos. Naate foi um ancestral de Samuel e também é conhecido como Toá ou Tou. Nos versos 28 a 32, os ancestrais de Samuel são também conhecidos como efraiminitas. Apesar de Samuel ter sido um efraiminita em virtude de ter residido em Ramataim Zofim, uma cidade do território da tribo de Efraim, esta genealogia deixa claro que ele foi, na verdade, um levita. Isso explica porque ele pôde ser treinado no tabernáculo perante o sacerdote Eli, e mais tarde servir em cultos públicos que incluíam sacrifícios. Nos versos 33 a 47 do capítulo 6, os musicistas do templo também eram levitas e dividiam-se em 3 grupos, de acordo com a descendência, visto que Levi teve 3 filhos.
Os coatitas, nos tempos de Davi, eram liderados por Emã, neto de Samuel, os gersonitas por Asaf e os meraritas por Etã. Etã era também conhecido como Gedutum. Uma análise rápida das genealogias dos 3 líderes levíticos revela que as listas são seletivas, com muitos nomes sendo omitidos, particularmente na linhagem de Asaf e Etã. Os versos 48 e 49, em contraste com os levitas aqui listados, Arão e seus descendentes tinham o privilégio e a responsabilidade de exercerem o ofício sumo sacerdotal. O que os separava dos outros levitas era o seu acesso ao altar do holocausto e ao altar do incenso, e seu serviço de fazer expiação por Israel. Os levitas podiam auxiliar nesse ministério, bem como oficiar sacrifícios locais. Veja as ações do levita Samuel, por exemplo. Entretanto, somente os sacerdotes da linhagem de Arão podiam apresentar sacrifícios no tabernáculo ou no templo. Dos versos 50 a 53, nós temos os filhos de Arão. A genealogia da passagem dos versos 50 a 53 é a mesma que se encontra nos versos de 4 a 8, mas essa lista acaba em Aimás. Esta lista cita a linhagem de Arão somente até a época de Davi. Zadok e Aimás foram os últimos sacerdotes da linhagem de Eleazar, sob a administração de Davi. No verso 54, o restante do capítulo descreve a distribuição das cidades e dos arrebaldes aos sacerdotes, ao restante dos coatitas, aos gersonitas e aos meraritas. No verso 55, pelo fato de os sacerdotes serem todos coatitas, as cidades deles se encontravam dentro dos distritos de Coate. Hebrom, localizada em Judá, é a primeira dessas localidades. Os sacerdotes e os levitas ocuparam não somente casas dentro dos muros da cidade, mas também campos adjacentes às cidades, os arrebaldes que a rodeiam. Tais arrebaldes iam além do perímetro dos muros da localidade, aproximadamente 1000 côvados, de 400 a 500 metros, em todas as direções, como prescreve Números capítulo 35, dos versos de 3 a 5, e eram usados como fazendas e pastagens. Isso não significa que os sacerdotes e os levitas tinham as fazendas como fonte de subsistência, pois a lei claramente determinava que eles deviam viver dos dízimos e das ofertas das outras tribos. Tudo o que obtinham dos arrebaldes eram bônus. No verso 56, Hebrom havia sido originalmente dada ao fiel espia Caleb como parte de sua herança. Entretanto, a herança de Caleb foi mais tarde definida como sendo não a cidade de Hebrom, mas o campo da cidade e as suas aldeias. O território de Caleb se encontrava fora da circunferência de 1000 côvados que pertenciam aos sacerdotes de Hebrom. Do verso 57 a 59, a lei especificava que se um indivíduo matasse o outro acidentalmente, o primeiro podia encontrar santuário em uma das 6 cidades de refúgio espalhadas pela terra. Ele podia permanecer lá em segurança até que o caso viesse a julgamento. Essas 6 cidades estavam incluídas entre as 48 cidades levíticas, e Hebrom era uma delas. No verso 60, o número 13 se refere à distribuição original das cidades, como está lá em Josué, no capítulo 21, dos versos 13 a 19. O cronista estava listando as cidades sacerdotais que existiam em seus dias, cerca de 1000 anos depois da distribuição original. Isso deixa de fora 2 delas, a saber, Jutá e Gibeão.
Também se pode constatar nesse contexto que alguns nomes estão escritos diferentemente. As cidades sacerdotais se concentravam nas áreas de Judá e Benjamim, convenientemente localizadas nas proximidades do templo em Jerusalém. Dos versos 61 a 65, os filhos de Coate que restaram eram os levitas que não eram sacerdotes. As suas cidades se situavam majoritariamente na meia tribo de Manassés, a oeste do Jordão, ao sul da planície de Jezreel. No verso 66, começando aqui, há uma continuação da descrição das cidades coatitas não sacerdotais a partir do verso 61. Algumas delas se localizavam em Efraim, com Manassés ao norte e Benjamim ao sul. Dos versos 66 a 70 do capítulo 6, assim como Hebrom, Siquém era tanto uma cidade levítica quanto uma localidade de refúgio. Siquém tinha especial significância em Israel, pois foi o lugar onde o primeiro altar de Abraão foi erguido em Canaã, segundo Gênesis capítulo 12, versos 6 e 7, e onde Jacó comprou um terreno, além de ter sido a primeira capital do Reino do Norte. Dos versos 71 ao 75 do capítulo 6, as áreas tribais que continham as cidades dos levitas gersonitas eram ao leste de Manassés, Issacar ao noroeste de Manassés, Azer na costa mediterrânea ao norte do Monte Carmelo e Naftali a oeste e ao norte do Mar da Galileia. Golã, essa cidade em Bazã, ao leste do Jordão, era também um local de refúgio. No verso 76, Quedes foi outra das 6 localidades de refúgio. Era a que se localizava mais ao norte das 3, ao oeste do Jordão. No verso 77, a terceira ordem levítica, a de Merari, ocupou cidades em Zebulon, Ruben, que se encontrava ao leste do Mar Morto, e Gade, ao leste do Jordão, do Mar Morto até o Mar da Galileia. Nos versos 78 e 79, Bezer também foi uma cidade de refúgio. Encontrava-se no extremo sul das cidades ao leste do Jordão. Nos versos 80 e 81 do capítulo 6, outra localidade de refúgio foi Ramote, em Gileade. Ficava imediatamente ao leste do Jordão. Desta forma, as cidades de refúgio se distribuíam pela terra, de maneira que qualquer israelita estaria a poucos quilômetros de distância de uma delas. Todas as 6 cidades de refúgio foram dadas aos levitas, sendo que Hebrom foi dada aos sacerdotes. Esses locais de refúgio se distribuíam desta forma porque os sacerdotes e os levitas tinham responsabilidades jurídicas em casos que envolvessem homicídios acidentais. E assim, meus irmãos, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de considerar com os irmãos 2 clamores que me chamaram a atenção. Um no capítulo 4, a oração de Jabes, e no capítulo 5, o clamor do exército dos Rubenitas, Gaditas e da meia tribo de Manassés. E ambas foram ouvidas e atendidas por Deus. Vivemos dias muito difíceis, onde o individualismo anda em alta, onde a independência e a autonomia são vistas como coisas desejáveis e objetivo de vida para muitos. E, infelizmente, esses valores entraram nas mentes dos crentes. Mas precisamos voltar aos princípios rudimentares da vida cristã, a humildade e a dependência de Deus. E quando lemos os textos citados, vemos que as 2 orações foram ouvidas porque quem as fez se colocou completamente dependente da ação divina.
Precisamos conhecer por experiência vivida, por experimentação, o cuidado e a providência de Deus. E compreender a orientação de Pedro, lá no capítulo 5 da primeira carta, onde ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.